Olá, caro aluno, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre Roma Antiga. Mas você pode me perguntar, professor, por que estamos estudando uma história tão distante? Será que esse período é tão importante? O professor te diz, claro que sim, querido aluno. A história de Roma ela vai do século 8 a.C. até o século 5 depois de Cristo, e ela tem importantes contribuições para a sociedade atual, como por exemplo, a ascensão e consolidação do cristianismo. O nosso idioma português ele é derivado do latim falado em Roma, e o nosso Código de Direito ele deriva do Código de Direito romano. Então vamos lá? A história de Roma Antiga pode ser dividida em três fases: a monarquia, a república e o império. Então, caro aluno, a partir da união das tribos que viviam ali na Península Itálica, foi formada a cidade de Roma. Inicialmente, era uma monarquia, ou seja, um rei que controlava toda a sociedade. Essa sociedade era dividida em duas classes: um grupo privilegiado formado por grandes proprietários de terra e uma grande parcela da população formada por artesãos e comerciantes. E essa sociedade servia aos interesses do rei. O rei e sua nobreza, formada pela elite de proprietários de terra, foi formada a partir dos descendentes dos primeiros conquistadores, das tribos chamadas de etrusco. Essa nobreza de grandes proprietários de terra eram chamados de patrícios. Eles formavam a elite econômica da sociedade romana. Os plebeus eram a maioria da população e exerciam atividades como comerciantes, artesãos ou até mesmo os pequenos proprietários de terra. A partir do momento em que os interesses dos patrícios estavam ameaçados, eles deram um golpe e instauraram uma república. A república deriva do latim res publica, ou seja, coisa pública. Portanto, caro aluno, enquanto na monarquia o rei defende seus interesses pessoais e os interesses da elite econômica, em uma república o poder deve ser impessoal. Porém, não foi muito bem o que aconteceu. A república foi fundada pelos patrícios e para os patrícios. O Senado romano era um conselho de anciãos que definiam as diretrizes que Roma deveria seguir, porém só poderiam participar a elite patrícia. Dessa forma, há uma luta de classes entre patrícios e plebeus por direitos políticos era inevitável. Houveram diversas guerras civis e os plebeus deixaram até mesmo de trabalhar para os patrícios. Vale ressaltar, caro aluno, que nesse período o conceito de trabalho era diferente do que temos hoje. A sociedade romana valorizava o ócio, enquanto que o trabalho era algo semelhante à escravização. Por isso, já na República terá início o processo de expansão territorial romana, pois os patrícios desejavam escravizar através das guerras e também expandir os seus territórios. Essa expansão territorial concentrou cada vez mais as riquezas nas mãos dos patrícios e empobreceu ainda mais os plebeus. Com isso, surgiu novos conflitos de classe. Dessa vez, as lutas eram por melhores condições sociais. Para controlar a plebe cada vez mais revoltada, os patrícios passaram a utilizar cada vez mais os generais das legiões romanas. Dessa maneira, os generais concentraram cada vez mais poder em suas mãos. O general mais famoso é o Júlio César, e aos poucos a República Romana vai sendo descaracterizada, dando origem a uma ditadura, isto é, ao Império Romano. Nesse período, Roma já tinha anexado uma grande parte da Europa e o norte da África, controlando todo o entorno do mar Mediterrâneo. Por isso, os romanos o chamavam de Mare Nostrum, ou seja, o Mar Nosso. Com isto, o Império Romano passou a controlar todo o comércio marítimo de sua época. Outro conceito muito importante do início do Império Romano é a Pax Romana. Trata-se da política imperial de defender o território já conquistado e não mais expandi-lo. Para a massa faminta da plebe que estava em Roma, o imperador criou a chamada política de pão e circo.
Ela consistia em distribuir comida e espetáculos, principalmente nas arenas com os gladiadores, para entreter a população, evitando assim motins e revoltas. Com o passar do tempo, a Pax Romana gerou uma grande crise, pois a base da mão de obra do Império Romano era formada por escravizados anexados através de guerras, e sem guerras não haveriam mais escravos, não é mesmo? A crise da mão de obra provocou uma escassez de alimentos, e por isso o Império Romano inicia um processo de declínio. Nesse mesmo período, o discurso belicista do Império Romano foi substituído pelo cristianismo. Foi nessa época que esta religião se consolidou e expandiu, alcançando até mesmo regiões fora dos domínios romanos. Juntos à crise interna, havia outra crise externa criada pelas migrações germânicas. Também chamados de invasões bárbaras, os grupos que não respeitavam a dominação do Império Romano iam cada vez mais adentrando os seus domínios e derrotando o exército romano. Até que no ano de 476, já depois de Cristo, a capital de Roma é invadida e tomada pelos germânicos. Era o fim do Império Romano do Ocidente. Portanto, caro aluno, o século V marcará o fim da centralização política proporcionada por Roma, dando início a uma nova era de guerras e conflitos, chamada de Idade Média. Caro aluno, espero que tenha entendido a Roma Antiga. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!